Jardim reafirmando, né, Edu, essa história que eu destaquei há pouco aqui, que treinador bom faz muita diferença, né? E ele dizendo sobre os caras que já estavam aí, que é mais complicado contratar agora porque as soluções apareceram dentro do próprio elenco, né? Isso é treinador, né? O Leonardo Jardim, ele só não conseguiu convencer 2 jogadores. Inclusive o clube já deu linha nos 2. Um foi o Dudu, o outro foi o Marlon. O Leonardo Jardim, ele só não conseguiu potencializar um jogador. Até agora, pra mim, que é o Wallace. Eu não sei qual é o pensamento do Cruzeiro para o atleta no futuro. Todos os outros tiveram crescimento com o Leonardo Jardim. Desde o goleiro, Cássio. A gente tem que destacar o Cássio, né? Há quanto tempo o Cássio não comete uma falha que ele vinha cometendo seguidamente, né? Pelo contrário, tem feito grandes defesas e hoje fez uma. Na única vez que foi exigido, fez um defesaço. A virada de chave dele foi o jogo lá de Uberlândia, né? O Cruzeiro vence o Vasco. Exatamente, que ele chorou, se emocionou muito. Então, desde o Cássio, cara, até o mais jovem, o Kenji, que tem tido oportunidades, que tem entrado. Você pega o Christian, que chegou como uma peça de solução de segundo tempo e virou titular. O Wanderson, hoje é um titular. Você pega o que o Leonardo Jardim fez com o Eduardo, que chegou em baixa do Botafogo e que hoje é uma peça importante. É uma espécie de 12º, 13º jogador desse time. Lucas Silva voltou a ser titular do Cruzeiro e tá jogando demais. Hoje ninguém contesta a titularidade do Lucas Silva. Vidalba virou titular na zaga pelo lado esquerdo. Hoje ninguém contesta a titularidade e o aproveitamento do Vidalba, que há alguns meses falava assim, sair, dispensar, negociar, empréstimo. Tô falando de alguns jogadores e tem muitos outros que a gente pode colocar nessa lista que o Leonardo Jardim potencializou. E você pega atletas que ele preteriu num momento por titularidade, o caso do Gabriel Barbosa, do Gabigol, e que sempre que entra bem, cara. Ou decidindo o jogo ou fazendo grandes partidas como fez hoje, que pra mim foi o melhor em campo. Acertou praticamente tudo o que tentou na partida, poderia ter ficado mais, mas por uma escolha do treinador, saiu ali com quase 20 minutos do segundo tempo. Então, cara, tem o quê? Contestar o quê do trabalho desse técnico? Pelo contrário, é um grande trabalho até aqui do Leonardo Jardim, que tem a carta branca que em outro momento o Cruzeiro não deu para o Fernando Seabra, por exemplo. Aí entra muito aquilo que a gente fala de tamanho de profissional, né? Talvez tenha faltado naquela ocasião confiança no bom técnico Fernando Seabra e que agora não precisou de faltar confiança porque o Leonardo Jardim já chegou com um cartaz de um dos grandes treinadores do futebol mundial. Sim, um dos grandes treinadores do futebol mundial, que hoje é o técnico do Cruzeiro e que está mostrando em campo por A mais B que é sim um baita técnico, um baita gestor de grupo. Conseguiu convencer o dono do clube a deixá-lo trabalhar e hoje faz um trabalho incontestável como técnico, como gestor, dentro de campo, vestiário. O trabalho do Leonardo Jardim é muito bom até aqui, talvez seja hoje o grande nome deste Cruzeiro. Claro, compartilhando com alguns atletas que vivem um momento muito bom, o Cássio que eu citei aqui, o Vidalba que infelizmente hoje tomou o 3º cartão amarelo, não enfrenta o Palmeiras. Abriu o microfone, tem alguém para chamar? Não, só abriu o microfone. Então, o Vidalba que lamentavelmente não enfrenta o Palmeiras, mas você pega um Lucas Silva jogando demais, um Romero incontestável, um Matheus Pereira, peça importantíssima que hoje não teve em campo e não fez falta. Isso é uma ótima notícia. O Leonardo Jardim não tinha o Matheus Pereira que não fez falta, não tinha o Wanderson que não fez falta. A gente está falando de 2 titulares importantes e que começam a não fazer falta. Entendam bem o não fez falta. É que o sistema é preponderante, né? O coletivo está à frente da individualidade. Né? Exatamente. Eu gostaria que o ouvinte entenda bem e não leve a mal o não fez falta. Eu não quero dizer que o Matheus Pereira e o Wanderson são descartáveis. Eu quero exaltar a parte coletiva do Cruzeiro. Que jogador importante como é o Matheus Pereira, o time hoje não sentiu falta. Quando o Gabigol tá no banco, o time não sente falta. Dali a pouco, quando o Caio Jorge não puder jogar, esse time não vai sentir falta. Contra o Palmeiras, o Vidalba tá fora. Tomara que não sinta falta. Hoje o Fagner não tava em campo. Aliás, não só hoje. No jogo passado também. E ninguém lembrou do Fagner, porque o William voltou a jogar bem.
Olha a importância do trabalho coletivo, do trabalho técnico, do trabalho tático. Todo mundo consegue desempenhar a ideia de jogo do treinador. Nossa, você tá rasgando elogio? Estou rasgando elogio ao trabalho do Leonardo Jardim até aqui, que pegou um time em frangalhos, um Cruzeiro que não conseguia vencer as equipes de Copa Sul-Americana, um Cruzeiro que não conseguiu vencer o América no Campeonato Mineiro, um Cruzeiro que na primeira fase do Campeonato Estadual teve apenas 3 vitórias. De repente esse cara transformou um Cruzeiro entre os 3 melhores times do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro entre os mais temidos para esse próximo sorteio da Copa do Brasil. Um Cruzeiro que meteu 5 no Vila Nova. E a gente viu um monte de time de Série A sendo eliminado por time de Série C, por time sem divisão, por time de Série B. Esse Cruzeiro que tá brigando rodada a rodada com Flamengo e Palmeiras. Esse Cruzeiro que ganhou do Flamengo aqui, o Flamengo que venceu o Palmeiras lá. E esse Cruzeiro que nós veremos no próximo domingo recebendo o Palmeiras aqui. E a expectativa é de um jogaço de bola. Não tenham dúvida que o português de lá tá respeitando muito o português de cá. E vice-versa. Então, cara, é esse o Cruzeiro que o Leonardo Jardim transformou em meses de trabalho, muito trabalho e de escolhas. E provou por A mais B que ele estava coberto de razão nas suas escolhas.